Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou dar o play aqui. E, caramba, olha, já temos a interface gráfica. Fala pessoal, neste vídeo eu vou te ensinar como que você pode pegar os seus programas que estão apenas no terminal e transformar eles em uma aplicação gráfica usando o Python e o PySimpleGUI. Então para começar aqui, eu preciso que você já tenha o Python instalado. Se você não tem o Python instalado, faça isso primeiro. Se você não sabe fazer isso, tem um link na descrição onde eu te ensino como que você pode instalar o Python. E agora eu quero que você abra o terminal. Nós vamos abrir o terminal aqui e você vai fazer o seguinte, você vai instalar a biblioteca chamada PySimpleGUI. Para fazer isso, você pode digitar pip install PySimpleGUI, UI maiúsculo, ok? Você pode fazer isso aqui, vai fazer a instalação e depois de fazer isso, nós podemos ir para o próximo passo. Ok, então nós já temos aqui o PySimpleGUI instalado, nós já temos nossa biblioteca de interface gráfica. Mas qual problema exatamente nós estaremos resolvendo? Nós vamos resolver essa questão aqui. Python do it. Então aqui eu tenho um script que eu criei, que ele vai pedir o nome, e eu vou passar aqui o nome, a senha, e depois ele vai perguntar se eu quero salvar o login ou não, ok? Uma situação bem comum, e aqui quando eu digito a senha correta, ele vai fazer o login, e caso contrário, ele estaria me bloqueando. E nós vamos simular exatamente isso, só que agora usando a interface gráfica. Então qual que é o primeiro passo? É escrever código? Não. Na verdade, eu quero que você dê uma olhada nesse print que eu estou colocando aqui na tela agora, porque a primeira coisa que nós vamos estar fazendo é desenhando a interface gráfica que nós vamos criar antes de mexer em qualquer tipo de código. Então, como eu já peguei aqui e estou mostrando para vocês na tela, a ideia é que nós criemos primeiro a interface gráfica no papel, porque além de não saber ainda como programar usando as ferramentas de interface gráfica, você tem que ter primeiro um guia para te mostrar o que será feito. E aqui você pode ver na tela que nós temos primeiro um usuário, que é um campo de label, nós temos um input, que irá receber este usuário, depois uma senha e um campo de input, e por final nós temos um botão de entrar, certo? Então nós vamos recriar essa interface gráfica usando o PySimpleGUI. Então eu quero que você faça também esse processo quando você estiver criando as suas interfaces. Então para começar aqui, nós vamos abrir a pasta. Eu quero que você crie uma pasta onde nós estaremos criando este projeto. Eu já criei um aqui, então eu vou abrir ela aqui agora. Eu vou entrar nessa pasta chamada interface. E aqui dentro nós vamos criar um arquivo Python. Eu vou chamar ele de cadastro.py. Eu vou apertar Ctrl B aqui para minimizar. E aqui nós vamos importar o PySimpleGUI. Então, from PySimpleGUI import PySimpleGUI as SG. Então aqui eu estou importando a biblioteca de criação de interface gráfica e nós temos que criar algumas questões importantes. A primeira é o layout, a janela e por fim, ler os eventos que estão acontecendo na tela, ok? E o PySimpleGUI tem diversos temas. Eu vou colocar aqui na tela a quantidade gigantesca de temas que nós podemos visualizar dentro dele, mas eu vou simplesmente usar aqui o sg.theme e aqui dentro eu passo o tema que eu gosto. No meu caso eu gosto bastante do tema Reddit, então vou colocar Reddit aqui dentro e depois vou definir o layout que nós vamos estar recriando dentro da nossa interface gráfica. Ok, então a interface gráfica está aqui ao meu lado e nós podemos agora tentar modelar de acordo com a necessidade que nós queremos. E lembrando aqui que no PySimpleGUI, gente, é relativamente simples porque você vai pensar apenas em linhas e colunas. Como por exemplo aqui, neste caso, esta aqui representa uma linha e aqui embaixo nós temos outra linha e por fim nós temos aqui a terceira linha. Além disso nós temos aqui uma coluna e depois uma segunda coluna, certo? Então nós temos que representar quantas linhas? 1, 2, 3. Então vamos lá. Como que eu posso fazer isso? Eu vou definir um layout aqui. Você pode dar o nome que você quiser para a variável, eu vou dar apenas de layout mesmo e que eu vou criar 3 linhas. 1, 2, 3. Ok, e aqui eu tenho que criar os tipos de elementos que eu preciso, que no caso você pode ver que nós temos aqui um campo de texto e depois um campo de input. E para fazer isso é bem simples no PySimpleGUI, você pode digitar aqui sg.text, que vai receber uma informação dentro dele, que no caso seria o nome do texto, que seria um usuário, neste caso, e nessa mesma linha nós vamos colocar um outro campo, e esse campo no caso seria o campo de input, que vai receber os dados do usuário. E para que eu possa acessar essa informação posteriormente, eu tenho que dar algum identificador. E o identificador no PySimpleGUI pode ser feito apenas dizendo aqui que igual a e o nome do identificador, que no meu caso eu vou dar o nome de usuário mesmo. Na linha abaixo o processo é o mesmo, sg.text, que vai receber uma senha, só que aqui que vem o segredo. O sg input para senha é diferente, porque você vai dizer o seguinte, sg.input, e que você vai dizer que você vai passar um identificador, no caso senha, eu vou colocar aqui o nome de senha mesmo, mas aqui que vem o segredo, você vai definir uma propriedade password char igual a
abre string e você coloca asterisco. E assim você vai conseguir dar o input da sua senha sem exibir ela na tela, perfeito? E algo até que eu esqueci de colocar aqui na minha montagem aqui é que nós tínhamos que ter um campo de checkbox para dizer se a pessoa quer salvar o login ou não. Então eu vou colocar isso aqui agora e nós podemos fazer isso usando sg.checkbox, que vai receber um nome. Eu vou dar o nome dele de salvar o login. Ok. E aqui, por fim, nós temos o último campo, que seria o nosso campo de botão. Então, SG, e para criar um botão você pode dizer sg.button, e é importante que você dê o nome exatamente ao nome que você quer que seja criado como um evento. O que eu estou falando? Já vou te mostrar. Então vamos lá. Chamar o botão de entrar, e aqui embaixo nós vamos criar a janela de fato, baseado nesse layout que a gente acabou de montar. Então o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Janela, nós vamos criar a janela através do sg.window. E esse sg.window recebe muitos parâmetros, mas os principais que nós precisamos nos preocupar aqui é o título da janela. Então vou dar o título aqui de tela de login, na verdade. E aqui nós temos que passar o layout. Qual que é o layout que vai ser inserido dentro dessa janela? É o layout que nós definimos lá em cima, certo? Então eu vou pegar essa variável aqui e vou colocar ela aqui dentro. E agora nessa situação, o PySimple é um pouco diferente dos outros pelo seguinte motivo. Quando você clica em um botão dentro da tela, você está disparando um evento, e esse evento é simplesmente o nome do botão. Então aqui, se eu tenho um botão chamado entrar, ele estará disparando um botão chamado entrar. Mas se você der uma chave, no caso um aqui, ele vai disparar um evento com o nome dessa aqui, ok? Então fique atento a isso. Então eu vou estar tratando para quando a pessoa clicar em entrar, ele fazer a verificação da senha. Então nós podemos fazer isso da seguinte forma: while true, para que isso continue funcionando, sua interface não pare de funcionar em momento algum. Ele vai deixar aqui no loop infinito até um certo ponto, e nós vamos ler as informações da tela fazendo o seguinte: janela.read, e eu vou guardar essa informação dentro de eventos e valores. Ok? Porque nós estamos fazendo aqui, lendo as informações que estão em formato de lista dentro da janela e jogando ela para duas variáveis separadas. Isso se chama de unpacking dentro do Python. Ok? E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou tratar para caso a pessoa tente fechar o programa. Então, if eventos igual a sg.winClosed, eu vou fazer o seguinte: eu vou sair do loop. Então vou dar um break aqui para que ele não continue rodando o programa quando a pessoa já fechou ele. Mas, caso if eventos igual a entrar, que no caso é o clicar do botão entrar, então entrar, eu vou fazer uma verificação para ver se a pessoa digitou a senha e o usuário correto. Eu não tenho um banco de dados, não tenho uma planilha Excel aqui, mas nós vamos fazer de uma forma mais simples para que você possa expandir isso aqui dentro da sua necessidade. E para fazer isso eu posso fazer o seguinte: if. Mas como que eu acesso os valores da tela? Para fazer isso você pode fazer o seguinte: você pode pegar os valores que foram lidos da tela, indexado da informação que você precisa. Então eu quero if valores indexado de usuário, dentro de aspas simples, for igual a, por exemplo, Jonathan. Vamos dizer que eu só tenho um usuário cadastrado no banco de dados, que é o Jonathan, e a senha, que eu vou acessar através de valores, indexado de, qual que é o nosso campo? Campo senha, certo? Então eu vou colocar aqui o campo senha. Se dentro do campo senha a informação for 1, 2, 3, 4, 5, 6, um string, eu vou fazer o seguinte: vou imprimir bem-vindo a Deve Aprender. Ok, então vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou dar o play aqui. E, caramba, olha, já temos a interface gráfica. Então, o que nós podemos fazer aqui agora? Ela está quase pronta. Você pode ver que nós temos aqui um usuário, e eu vou digitar aqui um usuário para ver se ele está funcionando. E depois uma senha, que é exatamente a senha que eu coloquei, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois marcar em salvar login e clicar em entrar. E agora, quando eu voltar no console, ele tem que dizer bem-vindo a Deve Aprender. Então, eu vou voltar aqui. E, temos ele funcionando. Perfeito. Então, o que está errado aqui agora é que se você é uma pessoa mais certa com o design, você vê que isso aqui está muito grande, né? Como que eu poderia mudar o tamanho deste campo? Você pode fazer o seguinte: vou deixar aqui ao lado, nós vamos voltar aqui e nós vamos trocar o tamanho deste campo de input através da propriedade size. Então você vai colocar aqui size igual a, e eu vou colocar aqui que ele vai ter 20 caracteres de largura e 0 de altura, ou 1 de altura, ok? Então nós vamos padronizar esse tamanho, e você pode padronizar dessa forma. Eu vou aplicar essa mesma correção na senha aqui, ok? Vamos então fechar esse aplicativo que está rodando agora e rodar novamente. E
Ah, pronto. Então você vai brincar um pouquinho com isso aqui e na medida que você vai brincando, você vai aprendendo um pouco mais sobre como modificar a interface gráfica. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem através de um print screen, tirar um print da tela e compartilhar o print desse link nos comentários aqui para que vocês possam estar compartilhando com a sua comunidade aqui e estar aprendendo um pouco mais sobre isso. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai estar gostando dessa informação aqui.